Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre a lição 6, o mistério do Evangelho. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado a Deus por tudo que nos tem concedido, nos abençoe no estudo da Tua Palavra. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, o mistério do Evangelho, lição 6, verso para memorizar. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Então, quando ele fala infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, ou seja, não tem como nós mensurarmos ou limitarmos a Deus na nossa linha de pensamento. Nós não podemos determinar o que ele pode, o que ele não pode fazer. Né? Nós podemos fazer suposições, mas nós não podemos determinar, porque a capacidade dele atuar em nós é muito maior do que nós imaginamos. Então, qualquer teoria que vise a limitar a atuação de Deus transformando o ser humano, ela não está de acordo com a palavra bíblica, não é? Paulo iniciou Efésios 3 com um tema que ele já havia mencionado anteriormente, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Embora isso possa não ser uma grande surpresa para a igreja no presente, composta em sua maior parte por gentios, era algo que parecia radicalmente novo para muitos de seus leitores naquela época. Paulo então seguiu com suas palavras inspiradas, à medida que refletia sobre sua paixão em pregar o Evangelho de Jesus aos gentios. Aprendemos também sobre suas dificuldades habituais em ampliar esse ministério. Também vemos seu compromisso com o ministério central do Evangelho, o ministério que na igreja os gentios então estão em pé de igualdade com seus irmãos judeus. Lição de domingo. O apóstolo dos gentios aprisionado. Leia Efésios 3. Identifique um ou dois temas principais. Que pontos de vista importantes Paulo demonstrou? Então nós vamos deixar aqui Efésios 3 já preparado. E vamos ler o comentário da lição. Efésios 3 tem uma estrutura interessante. Paulo começou o capítulo com estas palavras: Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Em seguida, interrompeu essa ideia e partiu para uma longa divagação focada em seu trabalho como apóstolo dos gentios. Depois sinalizou um retorno à sua linha de pensamento original ao repetir a expressão "por essa razão", apresentando seu relatório de oração interrompido. Efésios 3:1. Em Efésios 3:1, Paulo se identificou como prisioneiro de Cristo. Sua maneira de dizer que, embora residisse em cativeiro e aparentemente estivesse sob a autoridade do Império Romano, havia um propósito mais profundo e divino se desenrolando em sua vida. A menção de Paulo às suas tribulações e a referência posterior às suas cadeias sugerem que ele não estava em prisão domiciliar relativamente confortável, mas na prisão. As pessoas ficavam presas apenas enquanto aguardavam o julgamento ou execução. Os prisioneiros deviam se manter ou depender de parentes e amigos para conseguir alimentos e suprir outras necessidades. As preocupações de Paulo talvez se concentrassem no impacto emocional de sua prisão sobre os crentes, uma vez que ser prisioneiro era uma desgraça social extrema no contexto de uma cultura de honra-vergonha. Ele podia temer que alguns o indagassem: como Paulo pode ser apóstolo e mensageiro de Cristo exaltado e ser um prisioneiro desprezado? E isso dependia muito do conhecimento deles a respeito do Evangelho de Jesus, né? Porque na fala de Jesus já havia deixado isso evidente, né? Então, não haveria surpresa se essas pessoas tivessem aprendido de acordo com o que Jesus ensinou. Então, nós consideramos aqui que Paulo estivesse apenas reforçando o que ele já havia ensinado do ensino de Jesus, né? Vamos lá para Efésios 3. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Se é que ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi.
Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então ele fala aqui sobre a responsabilidade em relação a essas pessoas de pregar o Evangelho, né? Que ele recebeu, pelo menos uma boa parte disso, por revelação de Deus e pelo estudo das Escrituras. E quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ou seja, quero demonstrar para vocês aqui que eu conheço a respeito disso. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, havia revelações? Havia, mas elas aumentaram, né? A compreensão aumentou. A revelação posterior ela não pode contradizer a anterior, não é? Mas ela pode ser ampliada. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E como nós falamos na lição passada, quando Deus estabeleceu, desde o começo, quando Deus estabeleceu a sua mensagem, nunca foi para um indivíduo, para um grupo específico de indivíduos. Sempre foi para o todo, não é? Então, quando ele fala com Noé, ele fala, olha, as pessoas estão rejeitando a minha mensagem, elas estão continuamente más em tudo que elas fazem. O que basicamente é isso? Isso basicamente é dizer que as pessoas não estavam aceitando o que ele ensinava, né? Então esse era o ponto em que ele estava ali alertando essas pessoas, né, para o que estava acontecendo. Então aí quando ele chega em Israel, ele fala, olha, eu quero que você seja um exemplo para os outros povos, ou seja, Deus nunca estabeleceu as coisas só para Israel, só para Noé, só para Abraão, não. Eles seriam exemplos para outras pessoas, né? Então ele escolhe pessoas e prepara essas pessoas para que elas sejam exemplos. Então, houve uma compreensão errônea da questão do povo de Deus em relação aos outros povos. Eles não deveriam, obviamente, se misturar nos costumes, nos trejeitos dos outros povos, mas isso não significa que eles não tivessem que mostrar para os outros povos, com as suas atitudes, palavras, aquilo que realmente Deus havia revelado a eles. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde o século esteve oculto. Então ele enfatiza bem essa questão do mistério de Cristo, a questão da encarnação, de Cristo vir como o resgatador, o salvador do mundo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então ele fala da relação da igreja com as potestades que estão nos céus, né? Ele fala que nós somos espetáculo para o mundo. Então ele fala, olha, a importância do nosso testemunho, a importância de entendermos a nossa missão, entendemos a revelação que Deus nos deu, o que Cristo representa, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então ele alerta, olha, não se desanimem por causa das minhas tribulações, né? Nós temos um tesouro valioso, nós temos a revelação de Deus em Cristo Jesus, nós temos a revelação de Deus em sua palavra. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Então ele fala, a questão não é se nós vamos ser perseguidos ou não, se vamos ser presos, a questão é que haja transformação na nossa vida, na nossa mente, nosso ser interior, né? Então, que haja uma transformação de dentro para fora em nós, né? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, que seria o caso na nossa mente, né? A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, entender o que é realmente o amor de Deus. Como é entender o amor de Deus? Então, veja, a maioria das pessoas hoje,
elas usam o termo amor a gosto do freguês, cada um classifica do jeito que bem entender, né? Isso tem corrompido o Evangelho, porque a ideia de amor muitas vezes ela está associada à ideia de impunidade, à ideia de compactuar com o erro. Então, é uma ideia que não é a bíblica, né? Então ele fala, olha, é preciso que nós compreendamos profundamente a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Precisamos entender com profundidade as coisas para que possamos realmente viver o Evangelho, ser um bom testemunho, não nos desanimar por causa dos problemas que enfrentamos e por aí afora, né? Ora, para aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse seja a glória na igreja. Então, por causa de tudo que Deus é capaz de fazer, coisa que nós nem sequer compreendamos, a Ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esse é o ponto em Efésios 3. É um capítulo que ele procura animar, que ele procura falar da importância do conhecimento do mistério de Jesus Cristo, da compreensão bíblica a respeito de tudo isso. Então, tudo tem a ver com ele manter essas pessoas dispostas a aprender e a ser transformadas. Então, ele fala, olha, a questão do homem interior, não é? Então, precisamos de uma transformação constante na nossa vida. É isso que ele fala, olha, independente do que aconteça, Deus concede poder de transformação. Que mistério foi confiado a Paulo? Efésios 3, de 1 a 6. Ao estudar Efésios 3, de 1 a 6, observe o seguinte. Primeiro, Paulo escreveu essa parte da carta especificamente aos crentes gentios, nas igrejas lares de Éfeso. Então, por essa causa, né, prisioneiro entre os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação, como foi esse mistério manifestado, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual foi manifestado aos filhos dos homens. Os gentios são co-herdeiros, então essas são as ênfases do verso 1 até o 6. Né? Primeiro, Paulo escreveu essa parte da carta especificamente aos crentes gentios nas igrejas lares de Éfeso. Em segundo lugar, Paulo afirmou ser o destinatário de algo que ele chama de dispensação da graça, dada a ele em favor dos gentios. Essa dispensação, esse ministério da graça, é a maneira como Paulo descreve a comissão dada a ele de pregar o Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo afirmou que um mistério lhe fora revelado, um tema sobre o qual já havia escrito na carta. O mistério de Cristo. Paulo não desejava ser considerado como o inventor do Evangelho, mas reivindicava o ministério dado por Deus de proclamar o Evangelho. Por isso que a explanação, conforme Jesus ensinou, era tão importante, e é tão importante. Em quarto lugar, Paulo não era o único a ter recebido a revelação avançada sobre esse mistério, visto que o Espírito também havia revelado aos santos apóstolos e profetas de Cristo, de uma forma que supera a revelação do plano divino para gerações anteriores. Por isso que ele fala assim, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, ou seja, essa compreensão ela foi ampliada. É provável que o termo profetas aqui se refira aos que possuíam e exercitavam o dom de profecia nas primeiras igrejas cristãs, em vez dos profetas do chamado Antigo Testamento, que seria Gênesis a Malaquias. O mistério que antes estava escondido se tornou então o que poderíamos chamar de segredo conhecido. Por fim, ele declarou, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Paulo era apaixonado pelo Evangelho, especialmente pela forma como é expresso na igreja, a qual é composta de judeus e gentios. Esses dois grupos se tornaram os blocos de construção da nova comunidade de Deus. Então, nós lemos aqui, por essa causa, né, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido, ou seja, se é que vocês realmente têm dado ouvido, se é que vocês realmente já compreenderam essa responsabilidade que eu tenho para com vocês e que vocês também têm para com os outros, consequentemente, porque, veja, se Paulo é um cristão e tem a responsabilidade de transmitir isso para ele, por dedução, eles também, ouvindo, têm a responsabilidade de transmitir isso para os outros, não é? Terça-feira, a igreja, reveladora da sabedoria de Deus. O que Paulo disse sobre Deus e suas ações em Efésios 3, de 7 a 13. Paulo novamente reivindicou ser ministro pelo dom da graça de Deus.
Esse dom, como o próprio Evangelho, não é concedido por causa do valor do destinatário, mas pela graça de Deus. Veja que quando nós falamos concedido pela graça de Deus, não é que Deus pega qualquer pessoa e arbitrariamente toma essa pessoa e passa o Evangelho para ela pregar, não. Quando nós falamos de pessoas que pregam o Evangelho, nós estamos falando de pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador, que aceitaram a transformação de vida em Jesus, aceitaram ser um testemunho vivo. Então veja que nós não podemos aqui entender assim, não é concedido por causa do valor do destinatário. Não significa que Deus não analise a vontade do destinatário de ser transformado, né? Então, uma coisa é quando Deus nos resgata, Ele nos resgata independente de como estejamos. Mas no momento que Ele nos escolhe para a pregação do Evangelho, no momento que Ele escolheu Paulo para ser um apóstolo, outras pessoas, Ele tem em consideração a vontade dessa pessoa em aceitar Deus em sua vida e aceitar ser transformado por Deus também. É evidente que Deus não vai pegar uma pessoa que não queira simplesmente aceitá-lo, que depois de ter ouvido toda a mensagem do Evangelho, queira continuar em rebelião contra ele e pedir para essa pessoa ser o mensageiro dele. Não é isso que ele faz, não é? Então, ele sempre analisa o nosso coração, a nossa mente, ele conhece a nossa vida, nosso interior, independente de como nós nos apresentemos para as pessoas, não é? Há uma progressão na compreensão que Paulo tem de si mesmo em suas cartas, na ordem que foram escritas. Desde o início ele reivindicou o status como apóstolo, conforme Gálatas. Depois se apresenta como o menor dos apóstolos, conforme 1 Coríntios. Como o menor de todos os santos, Efésios. E como o pior ou principal dos pecadores, 1 Timóteo. Talvez sua linha de raciocínio explique essa citação de Ellen White. Talvez. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá aos seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara, suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza feita de Cristo. Infelizmente, muita gente pega esse termo, que geralmente é apresentado de forma isolada, do jeito que está aqui, e elas acham assim que quanto mais você se chega perto de Deus, mais você fala assim, eu peco toda hora, eu sou horrível. Não é isso que a Bíblia nos apresenta, pelo contrário. Também não é isso que Paulo nos apresenta. Também não é isso que Apocalipse nos apresenta. O que a Bíblia nos diz é que quanto mais nós somos transformados por Deus, mais nós abandonamos o pecado. No entanto, justamente ao abandonar o pecado, ao olhar para aquilo que nós éramos, que nós fazíamos, nós falávamos como eu fui capaz de fazer aquilo. E como eu sou capaz de, em determinados momentos, ainda fazer determinadas coisas. Não quer dizer que a nossa vida vai ser uma constante pecar a toda hora, porque aí não há transformação. A questão é, nós olhamos para o nosso passado, olhamos o que fizemos, olhamos a nossa dificuldade, mesmo buscando a Deus, a nossa dificuldade em determinados momentos em não pecar, em não errar diante das coisas, das oportunidades que Deus nos dá, do livramento que Deus nos concede, e não nos sentimos bem com isso. Não quer dizer que eu vou olhar para mim e daqui a 10 anos eu vou me ver pior do que eu era quando eu aceitei a Jesus. Não, eu vou me ver em uma situação espiritual melhor do que eu era. Só que eu vou olhar para tudo que eu fiz nessa trajetória, eu vou olhar para as coisas que eu ainda preciso vencer e reconhecer a minha pequenez diante de Deus. Não quer dizer que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais pecador eu me torno, né? Isso aí existe essa pregação aí no mundo afora, né? Independente do que eu faço, eu posso aceitar a Deus e ser do jeito que eu quiser. Não é esse o conceito que ela está trabalhando aqui, né? E também não é esse principalmente o conceito que a Bíblia nos apresenta, né? Obviamente nós nos olhamos diante de Deus, falamos, Senhor, eu preciso de mudança nesse aspecto. No entanto, o que Apocalipse nos fala? Olha, aquele que é miserável, compre ouro refinado para que se enriqueça. Aquele que está nu, compre vestes brancas para se vestir. Aquele que é cego, compre colírio para que enxergue. Busque a transformação de Deus para enxergar. Então veja, quando ele fala pobre, cego, miserável, nu, ele não está dizendo que a pessoa tem que continuar daquela forma. Ele fala, olha, existem pessoas que são mornas, por exemplo, que dizem assim, rico sou e abastado sem ser. E aí ele fala, ao contrário disso, você tem que buscar a Deus para se livrar dessa nudez, para se livrar dessa cegueira, para se livrar dessa miserabilidade
E aí você vai ser espiritualmente rico diante de Deus. Isso não significa que nós devamos nos vangloriar daquilo que Deus transformou em nós. Mas, obviamente, nós não devemos ter uma falsa humildade no sentido de justificar nossos erros. Né? Então, ficar, porque eu sou pecador mesmo, porque eu sou assim mesmo, porque eu não vou mudar. Não é essa a intenção de Deus, pelo contrário, Ele nos chama para a mudança. Só que quanto mais nós mudarmos e olharmos para o que fizemos no passado, mais nós vamos reconhecer a misericórdia de Deus durante esse processo de transformação, mais nós reconheceremos nossa condição de pecadores. Agora, isso não quer dizer que não haverá transformação e uma mudança para melhor na medida em que nós caminhamos com Deus, não é? Paulo escreveu, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Quem são esses principados e potestades? Como a igreja anuncia a multiforme sabedoria de Deus a eles? Embora Efésios 3,10 não descreva a natureza desses poderes, é melhor considerá-los, ou seja, uma das possibilidades, ou talvez a melhor delas, como mal descrito em mais detalhes em Efésios 6, 11 e 12. Se assim for a composição da igreja, unificando os judeus e gentios, outrora divididos, torna-se para esses poderes nas regiões celestiais um anúncio ressonante do plano de Deus para o futuro, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esses poderes são advertidos de que o plano de Deus está em andamento e que sua ruína é garantida. Então, o que ele está colocando aqui, vamos aproveitar e comentar enquanto a gente lê os versos, né? Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Então, fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, né? É óbvio que quando a gente olha isso aqui, né, geralmente o mais coerente seria interpretar essas falas como hipérboles, né, como exageros, né? Então, assim, no sentido de considerar-se servo, né, quando ele fala assim, ó, nos consideremos servos uns dos outros, né? Por isso que ele se coloca como o mínimo de todos os santos. Não é que ele desconsiderasse todo o processo de santificação que Deus deu a ele, mas no contexto de sermos servos uns dos outros, aí faz sentido ele se colocar como o mínimo de todos os santos, como o maior de todos os pecadores, não é? Aí ele fala a questão aqui, né? Esses poderes são advertidos, né? Vamos ver. Foi dada essa graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis, né? Demonstrar a todos a comunhão do mistério, para, né, que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E assim, quando ele fala conhecida dos principados e potestades nos céus, nós sabemos que para que aquilo que Deus concedeu para a igreja seja conhecido de todos, seres humanos, todos os outros seres humanos, os anjos caídos, os seres celestiais também não caídos. Então, ou seja, todos passam a conhecer isso. Então, o verso 10, ele não é exclusivo, mas aí a lição ela considera que, quando ele fala conhecedor dos principados e potestades nos céus, que ela pode estar se referindo, principalmente, àqueles que se opõem a esse trabalho, que tentam atrapalhar o trabalho de Deus, né, esses principados e potestades nas regiões celestiais. Quarta-feira. Cristo habitando no coração. Compara o pedido de oração de Efésios 1, 16 a 19, com o apelo em Efésios 3, 14 a 19. Quais são as semelhanças entre os dois pedidos? Por trás das traduções de Efésios 3, 14 e 15 há um jogo de palavras. Quando Paulo diz que se põe de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, ele explora a conexão fonética entre a palavra grega pai, pater, e o termo grego em família, pátria. Em Efésios, o apóstolo celebrou a abrangência do plano da salvação, que envolve todas as coisas. Efésios 1. Então, ele está fazendo uma comparação de Efésios 3 com Efésios 1, né? Em que o Pai, né, Deus como Pai, e a nossa família como pátria, né? Ou seja, formada pelo Pai, que vem do Pai, está sujeito ao Pai, né? Em Efésios, o apóstolo celebrou
a abrangência do plano da salvação em todos os tempos. Diz que toda a família nos céus e na terra pertencem ao Pai, não é? Não? Então essa família, essa pátria, né, pertence ao Pai. Toda a família pátria recebe o nome do Pai, Pater. Isso é uma notícia muito boa. Avalie o seguinte: sua família, apesar das imperfeições e falhas, pertence a Deus. Deus ama famílias imperfeitas. Isso não quer dizer que ele ame a imperfeição das famílias, né? Elas carregam o nome divino e a marca de sua propriedade. Paulo pediu a Deus que concedesse aos crentes uma experiência abundante, marcada pela força interior. Ao louvar a Deus pelo grande alcance das bênçãos oferecidas aos crentes, Paulo incluiu 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. Não identificou a que se aplicam essas dimensões, embora seja claro que elas descrevem a vasta proporção de algo importante. Descreve a sabedoria de Deus, o tempo espiritual, talvez o poder de Deus, talvez o tempo espiritual de Efésios. Talvez seja melhor considerar que elas sejam a descrição do imenso amor de Cristo. Seja como for, elas são boas notícias. E elas englobam uma plenitude realmente, né? Comprimento, largura, altura, né? Profundidade, ou seja, onde quer que se imagine, ela é completa. Por onde quer que se olhe, por qualquer ângulo que se olhe, ela é completa. Então, vamos lá em Efésios 1, 16 a 19. Não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, qual seja a profundidade, comprimento, largura, altura, não é? Lembra? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força de seu poder. Então, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Porque naqueles que não creem, eles rejeitam o poder de Deus na vida deles. Então, por isso que ele fala, nós percebemos essa sobreexcelente grandeza sobre os que creem. A partir do momento que a pessoa acredita, que a pessoa permite que Deus atue nele, né? Então, é até aquela frase que nós lemos: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, né? Aceito, me ajude naquilo que ainda não sou transformado, né? Glória na igreja e em Cristo. Quinta-feira. Paulo concluiu seu relato de oração com uma doxologia, um breve e poético louvor a Deus. Por que ele louvou a Deus? De certa forma, uma pergunta retórica, né? Paulo registrou suas orações pelos crentes. Ele orou de forma direta e poderosa. Sua doxologia levanta 2 questões. A passagem exalta a igreja de forma indevida, colocando-a em pé de igualdade com Cristo, na expressão a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. É uma pergunta, perdão. A passagem exalta a igreja de forma indevida, colocando-a em pé de igualdade com Cristo, na expressão a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Embora Paulo estivesse bastante interessado na igreja em Efésios, está claro que Cristo é o Salvador da igreja, pois ele é que habita no coração dos crentes. Na doxologia, o apóstolo louvou a Deus pela salvação oferecida à igreja por meio de Cristo. Então, ele fala aqui da questão de Efésios 3, 14 a 19, né? Então ele fala, olha, na igreja e em Cristo Jesus. Então, ou seja, por tudo que Jesus fez, o Pai merece adoração, né? E por tudo que ele faz na igreja, ele merece adoração. Então, seria uma opção aqui, né? Obviamente, ele não está aqui igualando a igreja com Jesus Cristo, né? Mas ele está mostrando os motivos, né? Ou seja, louvor a Deus em Cristo, por tudo que Cristo fez, né? Por nós, e podemos até dizer por tudo que Deus fez por Cristo, ou em Cristo em nossa vida, e por tudo que ele fez diretamente na igreja. A expressão por todas as gerações para todo sempre retrata um futuro restrito à terra e interminável para a igreja, adiando o retorno de Cristo? Não, também não, é? Então, por quê? Quando ele fala para todo sempre, mesmo que entendamos isso no contexto da eternidade, ou seja, ele está falando do momento em que nós vivemos aqui antes da volta de Jesus, e também englobando, inclusive podemos colocar aqui como englobando o momento posterior à volta de Jesus, quando reinaremos com ele para sempre, não é?
Efésios exibe uma expectativa sólida para o futuro. Efésios 4:30 olha para o dia da redenção. Além disso, os crentes experimentarão o poder de Cristo não só no presente século, mas também no vindouro. A doxologia de Paulo deve ser lida como celebração do poder de Cristo em favor dos crentes. Voltando ao segundo relato de oração de Paulo, vemos que ele encontra forças na extensão cósmica do cuidado do Pai, disponibilidade do Espírito Santo, parceria do próprio Cristo, amor imensurável de Cristo. É tão verdadeiro que ele imaginou os crentes sendo preenchidos de toda a plenitude de Deus. Celebrou essas realidades espirituais em louvor, novamente maravilhando-se com a abundância do poder de Deus ofertado aos santos. Ou seja, da parte de Deus tudo nos é oferecido, toda a transformação necessária nos é concedida. Tudo depende de nós. Sempre que sentimos a pressão de problemas, tentações e dúvidas, podemos nos voltar para esse relato animado das orações de Paulo. O apóstolo em prisão eleva nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus. Então, ou seja, olha, não foque no agora, não foque nos problemas de agora, não desanime por causa disso. Foque no que Deus promete para o futuro, né? Do que Ele vai nos conceder, né? E entenda que mesmo no presente a igreja é um instrumento de Deus, ou seja, Deus transforma as pessoas, né? Então, olha como Deus transforma o nosso ser interior, né? Então, essa é a ênfase que Paulo coloca. Vamos lá, então. Efésios 3, 20 e 21. Então, aqui, veja, né? Ele fala, peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por causa disso me ponho de joelhos, né? Toda a família nos céus e na terra toma o nome, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados no homem interior, conforme nós lemos, né? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, para que todos possam compreender, né? Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, para que Deus possa habitar em nós, né? Ora, para aquele que é poderoso, para aquele que é poderoso, para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, que está além da nossa compreensão, segundo o poder que em nós opera. Então veja, a todo momento ele enfatiza esse poder, ele fala, o poder de Deus opera em nós. Não existe justificativa para nos mantermos na situação em que estamos, nós devemos melhorar a cada momento. A esse, a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre, né? A esse glória na igreja, por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, e na Nova Versão Internacional, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Então a lição ela se baseia, né, numa tradução que tem que tem essa fala, né? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A Almeida Corrigida Fiel, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, né? Em todas as gerações, ou seja, por tudo que Jesus representa, por tudo que Jesus fez por nós, né? Então, a Almeida Corrigida Fiel captou melhor a intenção de Paulo nesse caso, né? Leia de Ellen White O Grande Conflito, páginas 388 a 401, reavivamentos atuais. Como harmonizar nossa condição espiritual raquítica com a apresentação da passagem de Efésios 3, 14 a 19, que descreve a plenitude do conhecimento, o qual é nosso privilégio possuir? Como o céu pode olhar para nós, que dispomos de todas as vantagens espirituais e temporais a fim de que pudéssemos crescer na graça, quando não aproveitamos nossas oportunidades? O apóstolo não descreveu essas palavras para nos atordoar, enganar ou aumentar nossas expectativas, apenas para frustrá-las em nossa experiência. Ele descreveu essas palavras para nos mostrar o que podemos e devemos ser como herdeiros do reino de Deus. Como ser cooperadores de Deus se temos uma experiência raquítica? Estamos cientes do privilégio do cristão e devemos buscar essa compreensão espiritual nas coisas de Deus. Cremos que podemos alcançar o conhecimento de Deus apresentado a nós nesta passagem? Acreditamos nas palavras ditas pelos profetas e apóstolos por Jesus Cristo, que é o autor de toda a luz e bênção em que habita toda a riqueza e plenitude? Ellen White, Revista do Advento, né? E sábado, né? Então, vamos aqui para podermos finalizar.
Então vamos ampliar aqui. E vamos ele não está aparecendo. Quero colocar aqui para que fique mais... Restauração da verdade. Vamos ver aqui nessa próximo do que a lição está colocando, né? Que nós temos a restauração da verdade, a obra da reforma do sábado, realizar-se-á nos últimos tempos. Essas palavras se aplicam à era cristã. O Senhor ordena pelo mesmo profeta, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Muitos insistiam na questão da guarda do domingo. Então ela fala da questão dos últimos dias, de como nós viveremos em relação a isso, né? A pregação de um tempo definido para o juízo na proclamação da primeira mensagem foi ordenada por Deus. O cômputo dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o fim dos 2.300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Isso, obviamente, tendo uma boa explanação desse tema, né? Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento, mais amplamente ele for ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Então ela fala de um conflito aqui em relação ao que vai ser pregado nos últimos dias. A história do Antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento, assim como guiaram os filhos de Israel. No grande desapontamento foram provada a sua fé. Houvesse ainda confiado na mão guiadora e teriam visto a salvação de Deus. Antigamente o Senhor declarou a alguém que falava em seu nome: a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Não obstante, eu disse: tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ao servo de Deus no presente é dirigida a ordem: levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó todos os seus pecados. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade solene e terrível. Então, ela cita Ezequiel, não é? A questão de Ezequiel, da nossa responsabilidade de falar às pessoas, não é? Então, nós temos que animar as pessoas, temos que mostrar para elas o trabalho de Deus, mostrar o poder de Deus atuando nelas, e diante de tudo isso, não há justificativa para uma mornidão, para uma, não é? A vida que satisfaz. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido, aqui é a questão do reavivamento, tá? Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se os resultados que atestaram sua origem divina. Então, vamos ver quais são esses resultados conforme o capítulo 27. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem, a palavra era proclamada com poder. Então, veja, vamos pegar aqui esse contexto dentro do que nós lemos até agora em Efésios. O poder de Deus atuando na vida do cristão. Os pecadores sentiam despertar-lhes a consciência. Coração e espírito eram possuídos de profunda convicção. Convenciam-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Tinham a intuição da justiça de Jeová. Sentiam terror de parecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina os corações. Então veja, o sentimento da necessidade de aceitação de Deus, mas não só de aceitação, mas de mudança. Com angústia exclamavam: quem me livrará do corpo dessa morte? Ao revelar-se a cruz do Calvário, com o infinito sacrifício pelos pecados dos homens, viram que nada, senão os méritos de Cristo,
seria suficiente para a expiação de suas transgressões. Somente esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. Então esse é não só o arrependimento, ou seja, entender que existe, nós precisamos de mudança, como entender que só pela misericórdia de Cristo é que essa oportunidade nos é dada. Com fé e humildade aceitaram o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquelas almas produziram frutos dignos de arrependimento. Opa, olha só, direto. Então assim, aceito a Cristo como meu Salvador, reconheço o poder dele, reconheço o poder de Deus por Jesus Cristo na minha vida, reconheço a necessidade de mudança. Então esse é o verdadeiro reavamento, essa é a verdadeira mensagem. Esse é o velho ser, o velho homem, a velha pessoa sendo transformada. Produziram frutos dignos de arrependimento. Então, ou seja, existe uma mudança. A pessoa ouve o Evangelho, percebe a necessidade de mudança e muda. Direto, ponto aqui. Creram e foram batizados e levantaram-os para andar em novidade de vida, como novas criaturas em Cristo Jesus. Não para se conformarem aos desejos anteriores. Não para se conformarem aos desejos anteriores. Então a mudança ela vai ocorrer. Ouço o Evangelho, percebo que estou em erro, percebo a necessidade de Cristo na minha vida, aceito como meu Salvador, aceito que não é pelos meus méritos. A partir daí o que ocorre? Produção de frutos dignos de arrependimento. Novidade de vida, novas criaturas. Não se conformar aos desejos anteriores da nossa vida. Então a nossa mente ela vai mudar, de imediato ela começa a mudar. Mas pela fé no Filho de Deus, seguir-lhes os passos, refletir-lhe o caráter, purificar-se assim como ele é puro. As coisas que antes odiavam, agora amavam. E as que amavam, passavam a odiar. Olha só. Então, se eu gostava antes de bagunça, de briga, eu vou repelir isso. E se antes eu não gostava de uma vida mais pacata, de uma conversa melhor com as pessoas, sem palavrões, sem ofensas, sem bagunça, eu vou, aquilo que eu não gostava, ou seja, frequentar um grupo, buscar crescimento espiritual com essas pessoas, evangelizar, eu vou passar a gostar disso. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Vaidosos e arrogantes fizeram-se sérios e acessíveis. Profanos se tornavam reverentes. Sóbrios os bêbados, os devassos puros. Ela fala, a transformação ela vai acontecer, gente. Ela vai acontecer. Aceitando a Cristo, a transformação vai acontecer. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Então, isso é um alerta para nós, né? Que transformação está existindo na nossa igreja, né? Veja, muitas pessoas de fora e algumas de dentro das nossas igrejas estão achando ruim que seja comentado com essas pessoas o engano que elas estão sendo expostas. E ela está sendo muito evidente aqui, né? Olha só. Existe transformação. A vida do cristão ela vai mudar. Os cristãos procuravam não enfeite exterior no frisar dos cabelos, uso de joias, mas o homem encoberto no coração, ou seja, uma mudança interna, transformando o exterior, inclusive. Os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Os frutos de semelhantes avivamentos eram vistos nas almas que não recuavam da renúncia e do sacrifício. Ou seja, renúncia e sacrifício. Se regozijavam de que fossem consideradas dignas de sofrer o vitupério e provação por amor a Cristo. A comunidade se beneficiava por sua influência. Então não é essa história de a igreja relevante por atender às vontades da comunidade. Não. Igreja relevante por atender às reais necessidades da comunidade. Uniam-se a Cristo e semeavam no Espírito. Podiam dizer, fostes contristados para o arrependimento. Este é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Se não há reforma, não há arrependimento verdadeiro. Se não há confissão e abandono do pecado, não há arrependimento verdadeiro. Se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados, ama a Deus seus semelhantes, pode o pecador estar certo que encontrou paz.
muitos dos despertamentos modernos, agora ela vai falar de agora, dos modernos, da época em que ela vivia, e que a questão de lá para cá só tem piorado, né? Muitos dos despertamentos modernos têm, no entanto, apresentado um notável contraste. Então, se um leva o pecador a se arrepender, o outro leva o pecador a aceitar a sua condição em que está, e está tudo bem, Deus me aceita do jeito que eu sou, posso continuar do jeito que estou, né? Então vamos ver. É verdade, olha, é verdade que se desperta grande interesse. Então há crescimento numérico. As pessoas vão entrar e vão dizer que estão se arrependendo. Olha só. Muitos professam conversão. Tem gente dizendo, não, eu aceito Jesus como meu Salvador. Há larga afluência às igrejas. Elas vão encher as igrejas até, dependendo da situação. Não obstante, os resultados não são de modo a autorizar a crença de que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. Então, ou seja, quando você olha para o que está acontecendo, se as pessoas realmente querem mudança, isso não está, infelizmente, não está acontecendo. Por quê? Porque não estão sendo devidamente orientadas, ou porque a maioria fala o erro e a minoria prega a verdade, então elas preferem ficar com a maioria. A luz que se chameja por algum tempo, logo fenece, deixando as trevas mais densas do que antes. Então, aquilo que parecia uma melhora de vida torna a pessoa pior do que antes. Avivamentos populares, podemos até dizer populistas, são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo o amor ao que é novo e surpreendente. Quando ela fala novo e surpreendente, é novo e surpreendente fora da palavra, porque, obviamente, se eu prego a palavra, muita coisa que a pessoa vai ler ali vai ser novo e surpreendente dentro da palavra, isso transforma. Mas o que é novo e surpreendente fora da palavra é o que ela está dizendo aqui. Ou seja, sempre tem que apresentar uma coisa nova. Não basta para a pessoa a leitura da palavra, a necessidade de mudança. E ela fala, conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica. Então a pessoa vai lá numa igreja, agitação emocional, e ela chora, e ela se agita, e aquela excitação, o êxtase. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Então, isso parece, o que nós estamos vendo hoje, parece que foi visto lá no passado? Sim, não é? Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se refere aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Para toda alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o objetivo da vida. Mas onde nas igrejas populares de hoje, da época em que ela escreveu, e de agora também, nós podemos ver isso, né? O espírito de consagração a Deus, onde está? Os conversos não renunciam ao orgulho e ao amor do mundo. Pelo contrário, eles querem que a igreja aceite do jeito que eles estão, e muitos líderes estão pregando isso. Não, nós temos que aceitá-los do jeito que eles estão, independente deles quererem mudança. Pelo contrário, nós é que temos que nos adaptar a eles. Não estão mais dispostos a negar-se, tomar a cruz, seguir o manso e humilde Nazareno. A religião tornou-se entretenimento dos incrédulos e escépticos. Porque tantos que são portadores de seu nome lhes desconhecem os princípios. Olha que coisa. O cristianismo passou a ser motivo de zombaria, né? Passou a ser motivo de entretenimento dos incrédulos e céticos. O poder da piedade quase desapareceu de muitas das igrejas. Piqueniques, representações teatrais na igreja, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal, desviaram de Deus os pensamentos. Então, basicamente, é o quê? Teologia da prosperidade, uma teologia deturpada do conceito de prosperidade bíblica, o entretenimento como a maior forma de evangelismo da igreja. Então, basicamente, é isso, né? Terras, bens, ocupações mundanas absorvem a mente, as coisas de interesse eterno mal recebem atenção passageira. Apesar do generalizado declínio da fé e piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Glórias a Deus por isso. Então ela fala, olha, existe o remanescente, mas esse remanescente precisa fazer o quê? Ele precisa pregar aquele verdadeiro evangelho do arrependimento que ela colocou lá em cima. Fazer as pessoas sentirem a necessidade de mudança. Só que quando essas pessoas levam
esse reavivamento verdadeiro, eles são taxados de acusadores, de fanáticos e por aí afora. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Então, o avivamento que nós estamos verificando hoje em dia no mundo, sem exceção, não é, via de regra, o avivamento que Deus nos traz. Não leva as pessoas à Bíblia, não leva as pessoas à vontade de estudar a Bíblia, não leva as pessoas a terem interesse em participar das vigílias, não leva as pessoas a terem interesse em estudar de forma mais profunda as Escrituras e a entender a vontade de Deus para a vida das pessoas. Não leva as pessoas a quererem um culto mais simples, em que se converse, em que se confraterniza. Elas precisam de algo cada vez mais, que traga mais êxtase, mais emocionalismo. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas, em que o amor desse mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Veja que aqui, igrejas no plural, em que o amor desse mundo suplantou o amor a Deus. E ela dá os exemplos ali. Onde que o amor ao mundo superou o amor a Deus? Onde não se quer ouvir a palavra, onde é necessário sempre algo novo e surpreendente fora das Escrituras, onde a forma de pregar ela está muitas vezes focada em atender às vontades da pessoa não transformada, em adaptar a igreja a uma igreja não transformada para atender a pessoas não transformadas, né? Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as verdades que Deus providenciou. A fim de preparar o povo para a segunda vinda, o inimigo das almas deseja estorvar, atrapalhar essa obra. E antes que chegue o tempo para tal avivamento, esforçar-se-á por impedi-la, introduzindo uma contrafação. Então ela falou, o reavivamento verdadeiro é esse, a contrafação é essa. O que nós estamos vendo hoje? Via de regra, a contrafação. O contrário é o reavivamento verdadeiro e não o verdadeiro. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos aceitar a impopularidade da mensagem que muitas vezes nós vamos pregar e ter força, pedir a força de Deus para pregar isso. E dizer para essas pessoas que estão pregando o verdadeiro reavivamento, não desanimem. Não desanimem por serem taxados disso, daquilo outro. Né? Não desanimem em virtude das perseguições. Não desanimem por causa das coisas que falam de vocês. Não desanimem porque vocês são taxados de perfeccionista, disso, daquilo outro. Não. Vocês têm a plenitude da mensagem de Deus. Tem Cristo Jesus, tem o poder de Deus atuando nas suas vidas. Estão lutando contra os principados e potestades nas regiões celestes e Deus está concedendo a vocês o poder. Então nós temos tudo isso à nossa disposição. Então ele fala, olha, não fiquem preocupados com as coisas que vão acontecer. Né? Pensem, foquem na eternidade. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas. Olha que coisa pesada. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado grande interesse religioso. Olha só, vai parecer um grande interesse religioso, mas que não é o verdadeiro interesse religioso. Não é interesse nas Escrituras, não é interesse na transformação, reconhecer que é pecador, que precisa ser transformado por Deus, né, mudar a vida, obedecer a Deus aquilo que Ele estabelece na sua lei. Então veja, multidões vão exultar de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas. Olha, Deus está operando por nós aqui, quando a obra é de outro espírito. Sob disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Olha, o que tem acontecido aqui no passado e no presente, vai acontecer no futuro. Então, e nós terminamos aqui. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Olha só, a meia-verdade. Eles escolhem a meia-verdade, pegam um pouco de verdade e contaminam com um monte de mentira. Né? Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Então, tem que ir na Bíblia e falar assim, olha, esse movimento está fazendo de acordo com a palavra? Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte.
Qual era a principal forma de pregação na igreja primitiva, em todos os momentos da história? A pregação falada. Qual é o principal meio de pregação atualmente? A pregação cantada. A mensagem cantada, perdão. Qual era a principal forma de pregação no passado? Reflexão, né? Estudos longos até, né? As pessoas chegavam a dormir quando Paulo falava, mas era o quê? Estudos. As pessoas podiam ali comparar nas escrituras, era em forma de estudo, não era necessariamente em forma só de pregação, mas em forma de estudo. As pessoas podiam, inclusive como nos casos que a Bíblia nos mostrou, dos bereanos, as pessoas podiam confirmar nas escrituras. Elas tinham acesso às escrituras, elas aprendiam a entender o contexto dos versos que elas estavam lendo, né? Isso nós estamos vendo hoje em dia. As pessoas eram orientadas a não seguir as tendências da moda. O principal foco não era na vestimenta, não era seguir a moda. Hoje em dia, uma pessoa aparece com roupa rasgada num filme, numa novela, qualquer. O que acontece na igreja? As pessoas começam a ir com roupa rasgada para a igreja. E por aí afora. Então veja, ela está falando. E isso é chamado de avivamento, que as pessoas vão para a igreja, dizem que são convertidas, dizem que querem seguir a Jesus, mas não seguem. Ela fala, quando nós olhamos o resultado disso, nós vemos que as pessoas não seguem, elas não querem ser transformadas, elas não querem ser advertidas sobre os erros que estão cometendo, da mudança que precisam ter. Elas acham que a igreja é que tem que mudar e se adaptar a elas. Olhe para as pregações que estão acontecendo em muitas igrejas. Não tem conteúdo. Por quê? Porque as pessoas não estudam, não se preparam, porque não acham mais necessário pregar a Bíblia lá na frente. Por quê? Porque muitas vezes foram ganhas de forma errada, então elas não têm interesse em examinar as Escrituras. Aí elas são batizadas e vão lá para frente e elas não vão pregar as Escrituras, porque veja, avivamentos assim não trazem nas pessoas interesse em examinar as Escrituras e aprender dela, e consequentemente elas não veem interesse em ser transformadas à luz das Escrituras. O conceito de amor delas é deturpado, o conceito de graça é deturpado, o conceito de misericórdia. A Bíblia fala que nós devemos advertir as pessoas que estão no erro. Elas são orientadas a deixar as pessoas que estão ali daquela forma. Existe um conceito claro e inequívoco nas Escrituras. As pessoas são orientadas a que cada um tem o seu ponto de vista, não importa o que está na Bíblia. Ou seja, já não vale mais um estudo aprofundado, técnicas específicas de interpretação. Cada um tem a sua forma de ver e pronto, acabou. Então, esse é o falso avivamento. Essa é a contrafação. E nós estamos vendo isso acontecer dia a dia. E nós precisamos nos portar como atalaias de Deus, não é? E ai de nós se não pregarmos o verdadeiro evangelho, né? Então, veja, e é bom ver esse ânimo de Paulo diante da situação que nós estamos vivendo, em que uma minoria busca falar a verdade, é perseguida por isso, assim como Paulo foi perseguido, assim como a igreja era perseguida. Ele fala, não desanimem, vamos ter força. Não é fácil, mas é possível. Que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos purifique e fortaleça em todas as coisas. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Até o próximo estudo. Peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Nos ajude a divulgar essa mensagem em nome de Jesus. Amém.